disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Então, esse é o versículo-chave. A verdade prática diz o seguinte: a igreja é a família de Deus. Está do lado ali, pai. A igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Vamos continuar aqui com a leitura bíblica em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2, depois os versículos 37 e o versículo 38, tá? Atos capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2, tá? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, versículo 2, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. No mesmo capítulo, agora no versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro: e os demais apóstolos? Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então são textos esses-chave para que nós possamos entender essa estrutura, essa condicional que foi incumbida a nós como igreja de Cristo. Porque quando a gente fala da igreja, muitas das vezes vem em mente esse espaço, né? Construído de alvenaria, né? Mas na verdade a igreja de Cristo somos todos nós. E quando Pedro traz essas informações aqui, irmãos, é porque verdadeiramente Jesus, ele incumbiu a igreja de conduzirmos as almas até o Senhor. E quando ele fala acerca de tudo isso aqui, tudo foi devido a uma promessa. Há uma promessa que Jesus, quando, na ocasião, antes de ser, de certa maneira, já elevado aos céus por completo, né, retornado, essa é a palavra mais correta, ele fez uma promessa para a igreja, para os irmãos que ali estavam, de sobremodo, naquele último momento da aparição de Cristo. E quando Jesus disse para eles: vocês devem ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de todo o poder. Então, é uma promessa que a igreja, ela foi incumbida. E para que a igreja pudesse ser estabelecida, não teria outra maneira, irmãos, a não ser por intermédio do Espírito de Deus. Não tem como a igreja subsistir nessa terra se não for mediante a participação constante do Espírito Santo de Deus. Se estamos aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus está aqui nos capacitando, está aqui nos alegrando, está aqui nos dando força, né? Porque essa incumbência, Jesus disse que seria dado ao Espírito Santo. Jesus, quando retornou, ele disse: olha, eu vou rogar ao Pai que vos envie o Consolador, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo.
e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele falou, de certo modo, para mostrar para nós que o Espírito Santo de Deus é a presença de Jesus Cristo. Ele é o próprio Cristo, ele é o próprio Deus. Introdução, irmãos, é a mesma coisa que está aí na revista também no celular, tá? Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e aos primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E aí os irmãos que quiserem abrir a Bíblia já para nos ajudar aí com a leitura, tá? Não vai dar para ler todos mas um aí abre em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, outro faça já a abertura em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, amém? Olha só como é importante nós entendermos que a igreja de Cristo, verdadeiramente, irmãos, ela tem que ter, primeiro, saber que o seu potencial é a firmeza, né? Você vê, coluna e firmeza da verdade. Então a igreja, ela não pode ser, né, como um objeto que não seja firme. Você vê uma coluna, né? Para que você faça uma alvenaria, essa alvenaria esteja firme, solidificada, ela tem que ter coluna. Está ali o nosso irmão presbítero Silvio, que é construtor, trabalha aí na obra, né? Construção civil, sabe que toda obra, seja ela por demais pequena, né, quanto grandiosa, né, os prédios que são edificados, tem que ter coluna, porque senão qualquer avaria, qualquer situação tem uma avaria, né, qualquer um vento forte, né, ou qualquer seja a ocasião natural, ela vai sucumbir. Então a igreja, ela precisa estar atenta. Então quando Paulo ele traz essas informações, né, ele fala que a igreja, ela é o sustento. A igreja, nós, em Cristo, nós temos que fazer com que isso seja de forma sólida, essa condição, essa importância que a igreja tem. Por quê, irmão? Nós somos observados. E você vai ver que em muitas ocasiões, muitos terão até mesmo, ou queirão nos testar, acerca da nossa vida com Deus, a nossa vida, como eu posso dizer, a nossa conversão até, né? Porque a maioria das vezes, quando a primeira ocasião de alguém que ainda não sabe da conversão, ele vai se impactar, dizer, mas como que você vivia daquela forma e hoje você vive dessa forma? Então nós temos que ter a plena convicção. E o apóstolo Pedro já chama a igreja de geração eleita. Amém. Então, olha o apóstolo Pedro agora também trazendo mais uma, né, uma condição que a igreja não é qualquer tipo de reunião. A igreja, quando se diz igreja de Cristo, ela é um corpo, ela é uma instituição, não formada pelo ser humano, pelo homem, mas é uma instituição de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus que instituiu a igreja. E a gente vai ver também que não foi, porque hoje tem um debate, né? Quem é o precursor da igreja? Quem é? Muitas vezes as pessoas ligam a Pedro, pelo fato dele ser um apóstolo, da qual teve a incumbência. Jesus, quando esteve, depois que Pedro havia, de certo modo, negado a Jesus, Jesus pediu que ele ordenou, na verdade, não pediu, mas ordenou que ele apacentasse as ovelhas, apacentasse o rebanho, mas não ele sendo o pastor, mas ele sendo apenas mais um que o Senhor, de forma grandiosa, usaria poderosamente, mas o pastor é o Senhor Jesus.
Ele é o pastor das ovelhas. Assim como nós também, irmãos. Não existe nenhum entre nós capaz, né, de ocupar esse espaço que pertence só a Cristo. Amém? Então, dando continuidade, nessa lição mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a eclésia, então tem essa palavra em hebraico aqui, eclésia, significa a Igreja de Deus, tá? Quando você vê alguém falando sobre eclésia, significa igreja, tá? Mas no sentido Igreja de Deus. Longe de ser meramente uma associação de pessoas, como eu já falei, né, irmãos? Não é só um conjunto, é muito além. É a igreja que Cristo estabeleceu na terra. É uma instituição divina. Então, o primeiro tópico dessa nossa lição, o povo de Deus na Bíblia e na história. Então, começa tudo no Antigo Testamento. Então, a gente vai percebendo que a igreja de Cristo, ela é estabelecida num contexto do Novo, mas, de certo modo, tudo que se refere ao Novo Testamento, nós temos que entender que é o cumprimento daquilo que nós temos no Velho Testamento. Então, como que era, né, esta igreja, como que era essa condicional no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o termo hebraico kahal, é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto, que é o Velho Testamento. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, kahal é descrito como o povo reunido, tá? Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Tá? Quem quiser procurar, por gentileza. Ou congregação do povo, Juízes capítulo 20, versículo 2. Tá? Também tem multidão, 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. Também ela é descrita, congregação, 1 Reis capítulo 8, versículo 22. Congregação de Israel, 1 Crônicas capítulo 13, versículo 2. Vamos ler então Deuteronômio capítulo 4 e versículo 10. Só para a gente ter quem achar, por favor. Então, irmãos, essa é na época do Velho Testamento, uma condição que dava, né, a esse ajuntamento, a essa convocação, a essa congregação dos nossos irmãos no Antigo Pacto. Vamos fazer outra referência também, já na ocasião de Juízes, congregação do povo, Juízes capítulo 20, versículo 2. Olha como que era essa questão da igreja. Quem achar? Juízes capítulo de número 20, versículo... Amém, aleluia. Então, olha aí, mais uma vez, o povo reunido, congregando, né, dando essa condição aí de unidade. A igreja ela é unidade. Portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não, né? Mas na maioria das vezes era uma reunião para tratar as estratégias da batalha, né? Muitas das vezes para guerrear, muitas das vezes, como já fez a leitura do presbítero Wilson, Deus ordenando que eles inculcasse, que ensinasse, que mostrasse, principalmente para os jovens, para as crianças, realmente a condição de Deus, para que eles não se desviassem. E agora no Novo Testamento, o termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função.
não é apenas uma raça ou uma nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Olha, os irmãos percebem, então, como que é algo interessante a gente perceber, que você vê, no Antigo Testamento se falava de um povo único, Israel. E até você vai observar que no Novo Testamento tem aí um conflito. Você vê Pedro e Paulo, ambos precursores do Evangelho de Cristo, mas que traziam entre suas mentes ali essa divisão. Pedro, particularmente, ele continuava a pensar que o Evangelho de Cristo deveria ser pregado apenas para judeus. E Paulo agora, ele entra no contexto dizendo, não, todos têm o direito, todos é condicionado, porque Jesus ele manifestou para todos, e é o que a gente tem ali, ó. Então, no Antigo Testamento, era a eclésia, ou esse ajuntamento, né, dito aqui como carral, né, era a condição dessa reunião dos irmãos hebreus, né, ou que sejam os israelitas naquela época, mas agora nós temos um Novo Testamento, um contraste do Velho, mas trazendo justamente agora a eclésia, a igreja de Cristo, a igreja cristã, né? Então, o sentido é que não é apenas a etnia, não é apenas uma raça, mas agora o Novo Testamento nos traz essa alusão à eclésia, que se refere à igreja cristã. Então, é todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Efésios, temos referências aqui, não dá para ler todas as referências, mas vamos ler pelo menos a Efésios capítulo 3, versículo 6. Então, olha aí, irmãos. Então, na verdade, ó, significando mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Então, todos aqueles que, de certo modo, tiveram essa conversão, aceitando a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus, eles também, de certa maneira, têm participação. Assim como nós também, irmãos, éramos gentios, éramos tidos também como um galho, né, de uma figueira brava que foi enxertado na oliveira, né? Fomos lá, Jesus nos comprou com o seu precioso sangue e nos trouxe para vivermos essa plenitude. Então, é muito maior a condição de Cristo nessa condição da eclésia, da igreja. Então, para que não haja nenhum tipo, irmãos, de divisão, a igreja de Cristo ela é unida. A igreja de Cristo, ela tem espaço para todos. Não tem um quesito que você vai dizer assim, não, mas a igreja, como fazem hoje ainda, infelizmente, muitas das igrejas que se dizem igrejas que pregam o Evangelho de Cristo, fazendo acepção das pessoas. É um corpo ajustado. Mas no quesito, eu já tive experiência, infelizmente, né, uma não boa experiência, e a senhora falando bem de Deus, e aí eu falei para ela, então, a senhora é evangélica? Ela falou assim, eu sou da igreja e tal. Eu falei, então nós somos irmãos, né? Eu sou da igreja, a palavra de Cristo, a senhora é da igreja e tal. Ela falou, não, nós não somos irmãos, não. Nós somos primos. Ela falou assim para mim, que nós não éramos irmãos, nós éramos primos. Eu falei, mas como que pode? Sendo que Jesus, ele nos condicionou todos em um só corpo, né? Ele disse, é um corpo só tem um só batismo e só tem só um Espírito, só não tem vários, e só tem uma igreja, não tem várias igrejas. Então nós estamos condicionados. E o mundo hoje, esses que se dizem seguidores do Evangelho, precursores do Evangelho através da palavra do Senhor Jesus, eles querem fazer essa divisão. Então está errado, não pode. Amém, irmãos? Então nós temos que entender enfaticamente que a igreja de Cristo ela é única. Não existe duas igrejas, existe uma igreja só. Eu sei que tem muita gente que fala que existe duas igrejas na terra, até mais igrejas, né? Uma que vai e uma igreja que fica. Esse é o contexto.
Mas, na verdade, a igreja que Cristo estabeleceu, ela é perfeita, ela é única. Não tem essa, irmãos. É bem notado o que a nossa irmã missionária Adriana falou, justamente para a gente atentar. Porque, infelizmente, com essa questão da inclusividade, né, incluir, as pessoas vêm tentando modificar a essência desse evangelho, a essência dessa igreja. Que é uma igreja que, como eu já falei, é plena, ela é única, ela é santa, é uma igreja que não tem nenhuma condição compartilhada com o mundo. Ela compartilha do amor de Cristo, mas, de certo modo, ela não se permite ser contaminada. É uma igreja que não é contaminada, é uma igreja que ela é pura, ela tem uma essência de pureza que deve permanecer até o encontro novamente com quem estabeleceu, que é o próprio Jesus Cristo. Então, irmãos, não podemos permitir que em nenhum momento alguém possa nos tentar, né, de certa maneira, tirar isso. Não, nós temos que defender a igreja como um todo. Amém? Então, para deixar bem ciente aqui, tá? Essa igreja, ela é realmente a participação de todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Assim, o sentido do Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Então, a igreja, ela tem o seu início justamente nesse contexto. Um ajuntamento de pessoas com um único propósito: fazer um culto de adoração a Deus. Então, sempre que esses estão reunidos, é o que está lá em Atos, capítulo 12, versículo 5, depois também no capítulo 13, versículo 1. Olha lá, o Júnior colocou aqui, quem quiser fazer a leitura, pode fazer, irmãos, por gentileza. Olha só como que é o papel da igreja, irmão. Essa unidade. Você vê, enquanto Pedro estava preso, a igreja, essa unidade dos crentes convictos, de crentes regenerados, de crentes transformados, estavam o quê? Orando intensamente. Amém? Aleluia. Maravilha. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Jesus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com um sentido exclusivo. Mateus capítulo 16, versículo 18, o povo adquirido pelo seu sangue. O Hades, em outra ocasião, a gente vai ter que depois discutir sobre esse assunto, mas Hades, no contexto hebraico, se dizia, era relacionado à sepultura, tá? Mas no contexto que a gente entende, que quando Jesus se manifestou dizendo, pois tu és Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Então, quando ele fala aqui nesse contexto, que Pedro, né, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, está dizendo, ó, Pedro, você é apenas parte, é uma fagulha dessa pedra. Mas a pedra verdadeira é a pedra que foi posta. Foi posta como que fala? É o marco, é a pedra angular, né? É a pedra principal. Isso, é a pedra principal, né? Quando você chega numa obra, com certeza, irmão, essa obra, ela tem, tipo, esse espaço aqui. Em algum lugar dela aqui, tem a estrutura principal, que se ela for demolida, vai cair tudo, né? Eu já vi cada obra arquitetônica aí que eu falo, meu Deus, onde é que está a sustentação disso aqui? Em algum lugar está, né, Silvio? Você pode ver, há um quadrado aqui, mas em algum lugar tem a sustentação, que se essa sustentação for tirada, ela rompe, né? Então você vê, eu já vi cada projeto aí, eu vi um projeto que eu falei, você olha assim no contexto lógico do ser humano, você fala, como que ele conseguiu colocar esse negócio assim, daquele jeito, né? Como que ele conseguiu colocar todo esse peso
em cima desse, né, de uma coisinha simples, mas na verdade existe. Talvez a gente não esteja vendo, mas esteja lá no fundo, né? Você vai ver, você vê uma coluna ali, você vai, como que essa coluna consegue suportar tanto peso? Mas na verdade você não sabe a estrutura que foi colocada lá embaixo, né, Silvio? Quantos caminhão né, de concreto, né, ferro, a ferragem lá, e muitas vezes o que está exposto ali é simplesmente uma condição de sustentação, mas o que está escondido lá no fundo é o que verdadeiramente é o que está dando sustentação para aquela obra, né? Então o povo adquiriu pelo seu sangue, dessa forma, o que Paulo, na verdade, não, Jesus, quando a gente volta aqui no contexto lá, então ele já deixa, já de forma, sem que haja, né, respaldo para questionamentos acerca da igreja, ele fala: Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra, Pedro, quer dizer, sobre mim, eu vou edificar a minha igreja. Porque se ele estivesse edificando, falando para Pedro: Pedro, vou edificar a minha igreja sobre você, era o tiro no pé, não tinha o que fazer, irmão, não tem como. Como que você vai estabelecer algo que é para ficar eterno, num contexto aonde o ser humano pecador, o ser humano cheio de falha, cheio de erro, cheio de hipocrisia, cheio de um monte de coisa, irmão, né? Porque você pode ver, muitas vezes você vê lá o ser humano na frente ali de uma condição, seja do casamento, seja do juiz, ele está ali prometendo, fazendo uma confissão que vai permanecer, que vai ser assim, que vai andar dessa forma, ou quando ele, na verdade, faz um juramento. Não passa muito tempo, você já fica sabendo que aquela pessoa deixou de cumprir o que foi estabelecido. Então, esse é o verdadeiro tópico dessa igreja, que ela reconhece. Ela sabe quem de verdade é aquele que sustenta a igreja. Então, nós, como cristãos autênticos do Senhor, temos que estar sempre cientes de que a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, sempre vai estar destacada em Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo sempre vai nos remeter essa fortificação. Então, para que o ser humano, em nenhum momento, ele tenha em alguma condição de querer se ocupar desse espaço, não permite nenhum. Por mais que Pedro foi um homem que, depois de sua conversão, porque até então ele era convencido, ele era convertido, até depois de sua conversão, ele se torna um homem que agora ele abraça a causa do Evangelho, ele morre até pelo Evangelho, ele dá a sua vida, mas deixou bem claro que, verdadeiramente, quem é o principal, quem é a peça fundamental da igreja, é Cristo. O senhor está construindo, mas quem fala? Não, fala com o engenheiro lá, ele que é o encarregado, ele que sabe todas as coisas, né, senhor? Eu só estou executando. Então é assim nós também, irmão. Não temos que dar conversa para ninguém, não. Não fala com Jesus. Reclama com ele lá, né? Então, irmãos, vamos dar continuidade aqui. Então, dessa forma, o uso paulino designa sempre a comunidade dos santos, dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja. Não vamos conseguir ler, irmãos, tá? Quando Paulo traz a saudação às igrejas. Ensinando as igrejas, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja, tem várias referências, e dando diretrizes à igreja. Então, o apóstolo Paulo, no contexto de responsabilidade que ele recebeu do próprio Cristo, então o que ele faz? Qual é o papel da igreja? É ensinar, irmãos. O papel de nós que já temos o conhecimento, que já temos, assim como Paulo. Paulo recebeu a palavra, mas não deixou ela presa. Paulo não ficou para si, não, vou ficar com todas essas informações, não. Ele ia, ele ensinava, ele instruía, ele também, de certa maneira, ele também corrigia, porque a palavra de Deus, ela é apta para todo tipo de condição, para ensinamento, para correção, né? Para todo tipo de condição. Então, aqui Paulo, então ele disciplinava e também mostrava para as pessoas que o que a palavra de Deus nos dá, ou que através da palavra de Deus nós recebemos do Senhor, é para ser usado de forma
é, é exemplar, não é para ser usado de qualquer maneira. Hoje, a gente vê as pessoas usando dos dons espirituais de Deus para seu bel prazer. Muitas vezes recebe lá o dom da revelação do Espírito Santo, vai lá e quer ganhar dinheiro, quer status, né? Outro tem o dom da palavra e quer também, de certo modo, colocar aquilo como meio de ganhar condições financeiras. Então não adianta. Então a igreja verdadeira, tá? E também diretrizes. E o que ele faz? Diretrizes é estatuto, tem condição, não é de qualquer maneira. Ah, não, eu penso que o evangelho é assim. Não, o evangelho não muda. O evangelho pregado por Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, de hoje e também eternamente. Ele é eternamente. Então a palavra de Cristo, ela não muda. Amém, irmãos? Então esse é o papel da igreja, defender verdadeiramente essa causa. Amém? Na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Olha lá. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para o cumprimento de sua grande missão, onde cada crente, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão escritos no céu. Então tem algumas referências ali, né, irmãos? Então, né? Então vem esse contexto aí, né? Pelo sucessor de Pedro. Quem que é o sucessor de Pedro que o pessoal fala aqui, irmão? É o Papa. Então, a condição aí que as pessoas querem dizer é justamente sobre esse contexto. O sucessor de Pedro, né? Não existe sucessor. Existe o único Jesus. Jesus, ele condicionou a Pedro assim como condicionou a nós. O mesmo chamado de Pedro é o mesmo chamado nosso, de ir pregar o evangelho a toda criatura, não existe essa. Agora, eles querem colocar dentro do contexto papal, que essa foi a estratégia da Igreja Católica na ocasião, quando essa igreja primitiva, essa igreja de Pedro, que, né, depois dos martírios, né, houve os martírios dos apóstolos, surge então em Roma essa questão papal, onde surge o primeiro Papa, né? O que se diz o que vai dar continuidade. E na verdade aí foi o grande erro, né? Que deixaram de viver a palavra genuína de Deus. E aí se misturaram com as coisas terrenas e deu no que deu, né? As indulgências, hoje uma igreja rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Até hoje você vê em Roma, né, a Basílica, né, de São Pedro, né, que eles assim denominaram, né, que é a esfera grandiosa onde fica ali o Papa, né, que é o líder maior aí da Igreja Católica. Então, assim, é a estrutura. E quer condicionar todas as denominações a ele. Todas as igrejas, todas as eclésias, como se dizem, né, condicionados ao Papa. Mas, na verdade, nós não temos nada com o Papa. Nós temos tudo com Cristo. Assim como Pedro também, não tem nada com o Papa. Agora, no contexto, a igreja como criação divina. Nós estamos falando aí sobre um contexto da aplicação da igreja, mas agora a igreja como criação divina, como projeto de Deus. Como projeto da igreja, de Deus, que é um projeto do próprio Deus. Olha lá. A igreja como ideal de Deus, desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é o projeto divino, como também nos elegeu nele, né? Cristo.
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Olha lá, na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha que interessante isso aí, irmãos, né? Então, a igreja é um projeto do próprio Cristo, do próprio Deus, na verdade, que depois, em Cristo, ela foi estabelecida. A igreja é um projeto de Deus. Então, como Paulo fala ali, né? Que era algo misterioso, que foi revelado. Até então, acredito eu que Satanás, ele estava ali, né? Num contexto de apenas acabar com Cristo. Falou, não, vou encerrar nele ali, ele não vai dar continuidade. Então, de certa maneira, fez tudo, fez planos, fez várias situações mirabolantes para tentar acabar com o projeto do Evangelho de Cristo. Mas, na verdade, ele não sabia que Deus havia estabelecido. Já tinha a fórmula secreta que era a igreja. Opa, peraí. Então, aquele condicionamento já existia. Então, olha lá, ó, ele amou a igreja e assim mesmo entregou por ela. Então, essa é a condição dessa igreja. Então, o inimigo ali, ele ficou desmantelado, porque ele falou, eu achei que ia acabar, achei que ia destruir, levando Jesus à morte de cruz, levando Jesus à sepultura, achou que ali ele estaria exterminando com o projeto de Deus. E, na verdade, quanto mais ele perseguiu, quanto mais ele bateu, quanto mais ele tal, mais essa igreja tomou corpo. Mais essa igreja cresceu e chegou até os dias de nós, né? Com toda essa, você vê quantos 1000 anos se passaram e nós estamos vivendo a palavra de Deus. Então, irmãos, olha só, o tópico 2, a igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, Gálatas 4:4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1:10. Então surge a pergunta, quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala da sua existência, mas como um evento futuro, né? Então, irmãos, aqui nós temos que entender. Então, tem esse contexto, né? Fala sobre a questão, você vê, do dia de Pedro, a igreja nasceu ali. Na verdade, a igreja já existia. É o próprio Cristo, irmão. Não tem como a pessoa falar, mas a igreja surgiu lá. Por quê, irmão? A gente tem que ver um contexto que não é um plano de seres humanos, é um plano de Deus. Porque se fosse um plano de seres humanos, ela não existia. Amém? Não existiria. Mas então, como era então essa igreja, né, irmão? Você vê a igreja no Pentecostes. Ó, depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha só para você ver, como que não é uma questão de ser humano, não é o próprio homem, vamos encher essa igreja. Irmão, não tem essa de encher a igreja. Quem é responsável para convencer o ser humano do pecado, do juízo, de toda maldade, é só o Espírito Santo de Deus, irmão. Então aqui, em Atos 2:47, realmente vai trazer isso para a gente, né? É o próprio Senhor que se encarregava de acrescentar aqueles que deveriam ser salvos. Então é o próprio Deus. De forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, após a ressurreição de Jesus Cristo. Então, ali ocorre, né, essa materialização, né? Mas ela já existia. Ela simplesmente, houve um momento em que esse contexto agora é materializado.
E ela dá o quê? De forma humana agora, essa sequência. Então, hoje, a igreja, você tem ciência de que a igreja ela já existia no coração de Deus, a igreja é o próprio Cristo, só que agora nos dando oportunidade de termos participação nessa essência de Deus. Nós somos a igreja de Cristo através da nossa confissão. Nós recebemos a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. Então você participa da forma agora materializada, porque senão era só você falar assim, não, eu estou aqui no coração. Quando você pergunta para as pessoas, você crê em Deus? Creio. Eu sempre tive Deus aqui no coração. Mas você dizer que sempre teve Deus no coração não quer dizer que você tinha, que Ele te tinha, ou que de certa maneira você estava condicionado às promessas de eternidade com Ele. Mas a partir do momento que você levantou a sua mão e aceitou a Cristo, você confessou, materializando aquele momento. Você materializou, existiu um contexto que te dá direito. Eu aceitei, eu levantei minha mão, eu confessei. Então hoje você faz parte, é assim que também aconteceu com os nossos irmãos, que a partir do momento que houve o contexto do Pentecoste, houve-se a proclamação da palavra. E a partir daquele momento, todos que quisessem participar dessa igreja deveriam fazer o mesmo. Aceitar Jesus como Salvador, e como disse o texto que a gente leu, batizado, né, através, no nome de Jesus, mas quer dizer, na condição que Jesus deu, porque o batismo não é no nome de Jesus, não, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é da Trindade. O batismo é em nome da Trindade. Só que o contexto que ele quer dizer que a veracidade é no nome de Jesus, porque foi o próprio Senhor Jesus que foi batizado dessa forma. Quando ele chegou até João Batista, João o Batista disse para ele, ó, eu que tenho que ser batizado por você, pai. Porque você não batiza com água, você batiza com fogo, você tem algo que eu não tenho. Então, ó, mas e agora, e a igreja como comunidade dos salvos? Como que é essa igreja, né, irmãos? Primeiro, regenerados pelo sangue de Cristo. Então, essa igreja, ela é um conjunto de pessoas que foram regeneradas, que foram transformadas, que têm as suas vidas agora vivendo de uma outra maneira. Ela aceita esse trabalhar de Deus, ela aceita essa condição de Deus. Então, essa igreja, para que ela seja igreja, como eu já disse, a primeira coisa é aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. A primeira coisa que essa pessoa, para fazer parte dessa igreja divina de Deus, ela precisa ter esse desapego do mundo, ela tem que aceitar Cristo agora como Senhor da sua vida. Então, ó, no Pentecostes, o apóstolo Pedro disse, arrependei-vos, olha a primeira coisa que ele fala, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, Atos 2,38. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja. A primeira coisa é arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem como participar da igreja. É um dos quesitos de quem quiser participar da igreja. A primeira coisa é arrepender de quê? Do pecado. E como a gente fala dessas igrejas que estão incluindo, que não quer que as pessoas não tenham arrependimento do pecado, do erro que estão cometendo, elas não são igreja. É simplesmente carimbando o passaporte direto para o inferno, né? É desse jeito, né? O camarada só está dando mais um EP, né? Já estava feio, o negócio fica mais ainda, porque agora, além de ter o conhecimento, sabe que está fazendo errado, continua endossando algo que está muito mais errado ainda. Olha aí, para nós dar continuidade aqui, porque o nosso horário já foi. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. Então, a primeira coisa é dizer, aceitaram a Cristo. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas por conversão. Então, ela se converte. Eu estou entrando. É igual dizer, eu aceitei a Cristo. A maioria das vezes Cristo te aceitou? Eu aceitei. Não, eu aceitei a Cristo. Não, Cristo te aceitou? É a mesma coisa, você vai procurar um emprego. Eu quero entrar nessa empresa, mas será que a gente quer você aqui nessa empresa? Será que você vai fazer parte mesmo? Será que você vai viver de uma forma... Porque tem com checklist. Se você não for no checklist aqui, você está fora. Você não vai ficar aqui. E é o que acontece muito. A pessoa vem para a igreja achando que ele vai ficar do jeito que... Não tem jeito de ficar na igreja de Cristo do jeito que quer. Ele vai ter que passar pelo crivo, não vai ter jeito.
É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoio, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Então, esse é o papel de cada um que se diz participando dessa igreja. Se não tiver, pelo menos nesses 3 quesitos aqui, não tem condição. Você vai ver hoje muitas das pessoas, de certa maneira, vivendo de qualquer maneira e dizendo que são evangélicos. Eu sou evangélico. Mas a vida que ele está levando é uma vida de verdadeiramente mudança de mente? Será que mudou mesmo? Não mudou, irmão. Selados pelo Espírito Santo, que já é uma condição. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja, então passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, com letra maiúscula. Então, ele está dizendo que não importa, né? Não importa qual foi a condição, de que etnia participava, mas agora é participante de um só Espírito. Essa pessoa veio e ele está agora congregado, ele está unido em uma só condição. Ele não está agora mais, é fulano, cicrando, eu sou desse, não, eu sou daquele. Não, eu sou de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Cada um vinha trazendo uma informação. Eu sou desse, não, eu sou de Cristo. Amém? Para a gente encerrar aqui, irmãos, o batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2:38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, Atos 1:4. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Então é justamente isso, irmão, né? Praticamente nós vemos que a essência da igreja é Cristo. Não tem para onde nós formos. Você pode ver que quando fala batizar com fogo, ele está justamente dizendo: estou te purificando. O fogo serve para quê? Para purificar. Você vê uma joia, um ouro, quando ele está sendo preparado, ele é levado a altas temperaturas, o fogo, para que as impurezas saiam desse ouro e fique realmente o que é verdadeiro. O que é falso sai, a sujeira vai embora, e o verdadeiro é aplicado nos devidos fins, da qual foi condicionado. Amém, irmãos? Só através da presença do Espírito Santo, como eu já disse, que o ser humano começou a ter, porque ele estava fazendo conforme a mente dele. Você vê que quando Jesus ele desceu à sepultura, eles ficaram perdidos. Um voltou para sua casa, outro foi embora, outros continuou lá chorando e tal. Então, quer dizer, não era uma igreja. Eles eram apenas seguidores, eles eram apenas agora, a partir do momento que houve essa descida do Espírito Santo, essa convencimento propriamente ali do Espírito, porque quem convence o homem é o Espírito. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem. É ele entrando dentro do coração do homem, da vida do homem, quer dizer, do ser do homem ali, é que o homem vai começar a tomar direções, das quais são essas que Cristo espera em cada um de nós. É só dessa forma. Mas agora vamos para a conclusão, irmão. Vamos concluir a nossa, já deu para entender, né, o processo, né? A questão dessa questão da igreja, né, irmãos? Já deu para a gente entender a origem da igreja. Então já dá para a gente pensar, quando alguém falar para você: mas é a igreja, nasceu lá no Vaticano? Não, a igreja já existia faz hora, rapaz. O Vaticano vem com conversa. É porque alguém acha que a Basílica de São Pedro é a primeira igreja, né? Tem alguém que ainda acha dessa forma. Nessa lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo, por meio do Espírito Santo.
A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, e nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja, e por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Amém, irmãos? O que se refere ao termo hebraico é garral, no contexto do Antigo Testamento. Acho que vai ficar meio... Vou ajudar os irmãos, então. É que a gente não tem revista. Então, essa igreja do Antigo Testamento era aquela igreja étnica, é aquela igreja de raça, era aquela igreja onde se reunia ali aquela condição, os hebreus. Era só aquela condição dos hebreus, né? Dos descendentes de Abraão, dos descendentes, né? Então, essa era a questão aí do hebraico carral. Ó, a que se refere o termo grego eclésia no sentido do Novo Testamento? Essa aqui é fácil, né? Qual que é? Eclésia, eu falei para os irmãos aqui. Não, igreja de Cristo. Eclésia, a igreja refere-se à igreja de Cristo. Onde a igreja estava desde a eternidade? No coração de Deus, então a igreja já existia. Como se dá o ingresso de uma pessoa à igreja? Como uma pessoa ela pode participar da igreja? Através da conversão. Então, é através da conversão, aceitando Jesus, que essa pessoa ela pode se participar. Ó, por meio de quem somos batizados no corpo de Cristo e passamos a fazer parte da igreja? Por meio de Jesus Cristo. É através dele, é por meio de Jesus Cristo nós somos batizados. Por isso, o que o apóstolo Paulo falou? Sedes batizados em nome de Jesus. Então, ó, a próxima aula, tá, vai ser a lição 2, nós vamos falar sobre imagens bíblicas da igreja. Amém, irmãos? Então, a próxima terça-feira, a gente vai estar aqui a partir das 19h30, e a gente vai estar orando, e depois a gente vai estudar a palavra do Senhor. Amém, irmãos?